Sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Nós fizemos 2 domingos de fundamentos da fé, amém? Amém. Quem estava aqui? Amém. Você estava. Então, eu quero fazer agora 2 domingos de realidades da nova criação. E você vai ver quem é você em Cristo, o que você tem, o que você pode nele. Amém? Talvez esse nome, essa nomenclatura para alguns seja um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. Muita gente que tem chegado em nosso meio nunca fez o rema, não sabe nem o que é o rema. Você vai aprender muito. Amém. E muitos aqui vão fazer o rema. Eu creio em nome de Jesus. Essa igreja uma igreja fundamentada na palavra, na doutrina do Evangelho, nas doutrinas dos apóstolos. Amém? Amém. Ou seja, você vai conhecer a palavra e sua vida vai ser transformada. Amém. Então, nessa manhã eu quero dar aqui uma pincelada sobre realidades da nova criação. Serão 2 domingos gloriosos. Você vai aprender a palavra e vai começar a entender quem é você em Cristo. O que você pode fazer em Cristo. Você percebe que a religião, ela tenta nortear o caminho do homem na sua própria força. Isso pode, isso não pode. Isso é religião, né? Você pode isso, não pode aquilo. Não, mas no nosso jeito de entender nós fazemos assim. Mas ninguém te explica por que fazemos assim. Já viu isso? Tá todo mundo bem, irmão? Amém. Responde aí só para eu saber. Então o que acontece? Em primeiro lugar, o que determina o que é e o que não é, o que eu devo, o que eu não devo, é a palavra. Amém. É o que está escrito. Não simplesmente o que dizem para mim. Se aquilo que dizem para mim não está condizendo com a palavra, sabe o que eu faço? Eu respeito a pessoa, mas eu não sigo a orientação se ela não for bíblica. Amém, Deus. Aí tem gente que fala, mas isso não é rebeldia? Rebeldia é você ficar contra Deus. Amém. Amém. Existe tanto jugo hoje de homens na vida de pessoas, e as pessoas estão andando encurvadas, pesadas, vivendo uma vida pesada por causa do peso da religião. Verdade. E o único peso que Deus tem para você é o peso de glória. Amém. Amém, Deus. Porque senão não estaria escrito que a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir para nós um eterno peso de glória. Amém, Deus. Então o único peso que eu vou aceitar é o peso da glória dele na minha vida. Amém. Nessa igreja você não vai ver o pastor pregando coisas que jogam peso nas suas costas. Pelo contrário, você vai ver eu pregando liberdade. Amém. Mas há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus me diz para fazer. Por isso que eu faço você confessar comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A Bíblia não é um livro de proibições. Pelo contrário, ela é um livro que traz liberdade e o conceito real da liberdade. O que é ser livre? O homem acha que ser livre é fazer o que quiser. E fazendo o que ele quer, ele tem se conduzido a um caminho de prisão. Não é verdade? Amém. Faço o que eu quero com o meu corpo. Aí ele vai e peca muito com o corpo dele. E aí ele colhe no seu próprio corpo corrupção. E aí vem enfermidade, morte prematura. Amém? Você está comigo? Amém. E isso traz o quê? Tristeza, angústia. Uma pessoa que vive em pecado, ela vive carregada de peso. E esse peso é o peso que o pecado atrai para a sua própria vida. E o diabo se envolve com a vida dele, porque ele dá legalidade e logo ele anda pesado. Tudo que ele faz não dá certo. Onde ele põe o pé não gera nada. Onde ele põe a mão não dá em nada. E ele faz o que ele quer com o corpo dele. Mas quando eu entendo que eu sou livre em Cristo, e eu sou livre para fazer as obras de Cristo, ou seja, eu tenho liberdade para viver uma vida sã e salva, em corpo, alma e espírito. Ou seja, eu sou livre para acordar de manhã, adorar o meu Deus, porque eu tenho liberdade ao trono da graça, eu tenho acesso. Amém, Deus. Eu tenho acesso a Ele, eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. Amém, Deus. Quando você está longe de Deus, você nem acredita que pode orar e ser ouvido.
A religião fala para você rezar ali três tipos de orações, faça assim. E outras vertentes dizem para você fazer rituais, e esses rituais baseados em orações, em rezas, vão te conduzir a alguma coisa e você nem sabe por que faz. Você repete aquilo que te orientam a repetir. Isso é religião, né? E aí você tem mantras em algumas religiões, onde você fica dizendo aquilo sem saber o que está dizendo. Mas Jesus, ele veio para mostrar para você um caminho do qual você entende o que você está fazendo o tempo todo. Amém, Deus. Porque traz liberdade, não vem para trazer prisão. Aleluia. Faz isso que vai dar certo. Aí você fala, mas por que dá certo? Não faz. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não precisa. A palavra de Deus vem para trazer refrigério. E quando eu prego a palavra de Deus na síntese do que ela é, do que ela representa, isso traz tranquilidade, traz paz, traz alívio. Se o que você está ouvindo não te liberta, então o que você está ouvindo não é a palavra de Deus, são palavras de homens. E aqui em João capítulo 1, versículo 12, vai estar escrito assim, ó: mas a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem, quem está lendo aí comigo? Feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome é esse? Jesus. Isso aí, irmão, pode declarar bem alto. Amém. Jesus. Jesus. Aos que creem no seu nome, a tantos quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos. É interessante fazer, mas eu já não estava pronto, eu já não estou feito. Acontece que quando alguém recebe a Cristo, ele é regenerado no Espírito. O Espírito do homem estava como amortecido, como que dormindo, como que alheio à vida de Deus. Mas quando o homem recebe a Cristo e o confessa como Senhor de sua vida, algo acontece espiritualmente. E o que acontece nesse exato momento é uma recriação do próprio homem. Para eu explicar isso para você de uma forma melhor, a gente volta ao Gênesis. Você não precisa nem abrir. Mas quando você vê Deus criando, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ok? Deus é Espírito, amém? Amém. Então ele cria o homem junto, né? Ele fala, façamos, ele envolve a Trindade nesse processo, e ele faz, e aí quando ele cria, ele faz algo. Preste atenção, porque isso é fundamental para a gente entender o que é ser recriado, o que é ser feito filho de Deus. Por que você pode dizer, eu sou filho de Deus? Você vai entender. Deus sopra sobre o ser humano o fôlego de vida. Ele sopra o Espírito. O homem passa a ser alma vivente. E quando ele passa a ser alma vivente, ele carrega a vida de Deus dentro de si. Naquele exato momento, ele passa a ter vida, não em si mesmo, mas através de Deus, para que nele ele pudesse frutificar. Tanto é que Deus diz a esse homem, multiplique, frutifique, domine sobre as coisas. Quando no meio do processo o diabo entra na história e o homem cai em pecado, o homem perde exatamente a comunhão com Deus. Tudo isso está no livro do Gênesis. Os primeiros capítulos você vai entender bem essa história. O homem passa a ser inimigo de Deus, separado de Deus, porque ele decide fazer algo. Essa é a prova, irmãos, que todos os dias nós temos o poder de decisão, de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Está comigo? Amém, Deus. E é muito importante as decisões que você toma, porque elas vão influenciar na vida que você vai viver. Verdade. O homem decidiu cair, porque ele decidiu desobedecer. Ele desobedeceu, havia uma ordem, não faça isso. E o homem foi lá e fez. Naquele momento, ele peca, e quando ele peca, ele cai. Alguém pode me ajudar? Linda, princesa. E aí eu digo a você, o que acontece nesse momento? Glória a Deus pelas crianças, irmãos. Amém, Delas é o reino de Deus. Deus, amém? Amém. Jesus disse isso. Tá faltando isso para muita gente, viu?
atitude. Ela não está nem aí, ela veio aqui. Para ela, tem atitude na vida. Agora não vamos mudar de assunto não. O homem cai, o homem perde a comunhão com Deus. Pecado rouba a comunhão com Deus. Repete comigo, pecado rouba a minha comunhão. A minha comunhão Com Deus. com Deus. O homem cai, ele perde exatamente a posição original. E quando ele perde essa posição, ele cai e a vida dele começa a ser cada vez mais difícil. Você vê o homem tendo que ganhar o pão com o suor do rosto. Você vê o homem tendo problemas na vida, a mulher tendo dificuldades que outrora não havia. Ou seja, Deus cria um jardim. Jardim, irmãos, esse jardim chamado Éden na Bíblia significa ambiente organizado. E uma das traduções da palavra Éden é lugar de prazer. E onde tem prazer tem alegria. Onde tem prazer tem paz. Ou seja, o homem perde a comunhão, ele perde o prazer de viver. Quando ele perde a comunhão com Deus, ele cai e passa a viver segundo a sua própria forma ou maneira de pensar. E Deus, no começo, não queria isso. Ele queria orientar o homem. O homem tinha comunhão com Deus na viração do dia. Está lá no Gênesis. Ele perde essa comunhão. Ele é tirado do jardim. E agora ele vai construir a sua vida do jeito que pode. E aí vem o sofrimento. E aí lá na frente vem o primeiro homicídio da história. Filhos desse casal, Caim e Abel. Um problema se instaura por causa do distanciamento e da queda do homem. Mas lá na frente você vê Deus tentando fazer alianças com o homem para trazê-lo para perto. E você vai ver profetas dizendo, você vai ver o Velho Testamento proclamando a vontade de Deus e apontando para um caminho perfeito que seria Cristo. Em todo momento da Bíblia, no Velho Testamento, o ser humano, precisando de Deus, ele recebia palavras vindas da boca de profetas para poder consertar a vida e apontar para Deus, voltar a ter comunhão com Deus na medida do que se podia. E em todo momento a profecia apontava para Jesus. Amém, Deus. Você vê isso, Isaías ministrando o tempo todo, o profeta messiânico. Você vê Ezequiel dando pistas. Você vê todos os profetas falando acerca do que haveria de vir. Quando Jesus vem, ele vem para trazer conserto. Ele vem para restaurar a comunhão do homem com Deus, como um dia foi no Éden. Porque o Éden era físico, porém agora Jesus veio trazer um Éden espiritual. Amém, Deus. A restauração agora é no Espírito. Hoje já não há mais um jardim, já não há exatamente um local. O que há nesse momento é a intenção de Deus alcançar o ser humano, trazê-lo para perto. Não importa o caos que esteja o mundo, tua vida pode ser um Éden. Amém, Deus. Quando Deus usa João para dizer o que disse, nesse versículo 12, a tantos quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. O que ele está falando? Ele está falando sobre uma nova criação. Ele está falando sobre nascer de novo. Ele está falando sobre pegar alguém que parece que está feito, mas pegá-lo no Espírito e transformá-lo, trazê-lo à vida novamente, restaurá-lo ao plano original, que era nunca o homem ter caído. Amém, Deus. Então o que acontece nesse exato momento? Quando o homem é trazido de novo ao plano original, é como se de fato pegar o passado dessa pessoa, lançar no mar do esquecimento e dizer agora o que vale é daqui para frente. Aleluia. Qual é a prova disso? Aí você pode abrir em 2 Coríntios 5, 17. Está comigo? Aleluia, Deus. Isso é uma manhã de consciência, uma manhã de restauração e é uma manhã para a gente avaliar a nossa vida em Cristo, como nós estamos vivendo e o que eu quero de Deus. Porque o que Ele quer de mim é me amar, Amém. é cuidar de mim, é me preservar.
é me promover, é melhorar a minha vida. Aleluia. Então se eu deixar, está feito. Que uma coisa é fato: espiritualmente você é filho de Deus e não tem como mudar isso. Aleluia, Deus. Para quem acredita que você é um pobre, miserável pecador, eu vou dizer para você que isso não é verdade, isso é religião. Amém, Deus. Essa é a prova, quer ver? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Se Deus fez de novo, Deus sabe fazer bem as coisas, não sabe não? Amém. Você acha que Deus ia fazer de novo alguém para ser chamado de pobre e miserável? E pecador? O problema é que, lembra que eu falei da religião? Ela põe um peso que você não pode carregar. E aí você anda encurvado achando que é aquilo porque a religião te falou. Mas a religião, irmão, quando eu digo religião, eu digo a religiosidade, os dogmas humanos. Os dogmas que são gerados, são colocados, inseridos na igreja por pessoas que acreditam que santidade é andar encurvado, se vendo como alguém que Deus não vê assim. Não, você tem que entender que isso é humildade. Você andar entendendo que você é um pobre, miserável pecador. Você, a humildade é eu reconhecer quem eu sou em Cristo. Amém, É Deus. reconhecer o que Jesus fez por mim naquela cruz. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, Ou seja, Deus. se fez novo, eu sou nova criatura, eu sou uma nova criação, então eu vou viver como tal. Eu já não sou mais um pobre, miserável pecador. Eu sou filho de Deus. Amém. Como filho de Deus, eu tenho acesso às promessas de Deus. Amém, Deus. Aleluia. Se eu me ver como um pobre, miserável pecador, eu não me vejo como Deus me vê. Porque Deus me vê como sarado, abençoado, curado, Amém. próspero. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Ah, pastor, isso não é exaltação do ser humano, não, isso é exaltar Cristo. E quando eu exalto a Cristo, eu entendo o que Ele fez por mim. E aí eu honro Ele com gratidão. Aleluia. Se eu fizer o bem para você, você vai ficar falando que... Você vai dizer o quê? Fulano me ajudou. Fulano, olha, eu estava desempregado, ele me arrumou um emprego. Aí ele veio, eu não tinha onde morar, ele me deu uma casa. Você acredita? Fulano fez isso por mim. Ou você vai falar, não, eu sou um pobre coitado, eu andava desempregado. Olha o outro lado da história. Eu estava desempregado e não tinha casa. Eu estou morando aqui porque alguém me deu uma casa e eu sou porque na verdade eu sou um pobre coitado, eu não tinha nada e agora eu tenho uma casa e eu estou morando nessa casa porque alguém me deu. Esse é um lado ruim de contar a história. Agora qual é o lado bom? Rapaz, eu não tinha nada, mas agora eu tenho onde morar porque alguém me ajudou e esse alguém estendeu a mão para mim, agora eu tenho um lugar para morar e do mesmo jeito que eu recebi ajuda, eu vou ajudar outras pessoas. Amém. Você começa a se ver diferente. O religioso, para ele nada tá bom, irmão. E parece que quanto pior, melhor. Ele só vê o lado do caos que havia. Ele não olha para aquilo que Deus já fez e o caos que foi retirado da vida dele. Amém. Deus sopra o fôlego de vida no homem lá no passado. Se você olhar em João 20, 22, você não precisa nem abrir. Os discípulos estavam com medo num lugar, porque Jesus foi morto e a perseguição contra os discípulos começa. Os discípulos fogem e entram numa casa, num determinado lugar. Está em João 20, 22. E eles estavam com medo, a Bíblia diz isso. De repente Jesus aparece. Ninguém sabe por onde. Quem está com medo deixa a porta aberta? Quem está com medo deixa a janela aberta? Não. Tá, Jesus aparece. Por onde? Amigo, eu imagino Jesus andando pela parede. Eita Deus. E ele diz uma coisa: paz seja convosco. Amém, Deus. Isso não é um cumprimento de religião. A religiosidade faz a gente fazer assim: paz, lá, paz, a paz, paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Quando Jesus diz paz seja convosco, é porque não havia paz. Eles estavam com medo. Quem está com medo não tem paz. Só que depois que Jesus declara paz seja convosco, ele faz uma coisa: ele sopra sobre os discípulos.
e eles nascem de novo ali naquela casa. Aleluia! Essa é a primeira menção sobre novo nascimento na Bíblia. Amém, Deus. Que sopro é esse? Você sabe que esse sopro, se você for no original, o primeiro sopro, que está no Gênesis, que eu acabei de falar, é de uma palavra hebraica chamada ruach, que é de dentro para fora. Ou seja, quando Deus sopra sobre o homem, Ele pega o que ele tem dentro, põe para fora, para entrar. Aleluia! Jesus, quando sopra sobre os discípulos, é a mesma palavra, ruach. Tira de dentro o que ele tem, o que ele é, o que ele pode, e põe no ser humano. Para ele ser, ter e fazer. Amém. Porque senão ele não poderia dizer: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e farão maiores. Amém. Você nasceu de novo, irmão. Amém. Você nasceu de novo e você carrega dentro de você o DNA de Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. Isso é uma nova criação. Estava pronto, estava feito, mas não estava bom. Vou fazer de novo. Aleluia. Estava feito, estava pronto, mas não estava na minha presença. Vou fazer de novo para poder andar comigo. Porque para andar comigo vai ter que ser um de nós. Amém, Deus. Por isso você é cidadão do céu. Amém. Mas nessa nova realidade, a gente precisa entender que a gente tem uma função e uma necessidade de fazer, de se comportar como alguém que entendeu quem é. Se eu nasci de novo e se eu sou uma nova criação em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não vou mais olhar para o passado, não vou me condenar, não vou aceitar condenação, mas também não vou voltar às velhas práticas, para que a comunhão do Espírito de Deus para com a minha pessoa seja atrapalhada. Amém. Ou seja, Deus quer operar na minha vida. Se Deus está interessado porque eu sou filho dele, e como filho dele, ele se interessa por mim. Você se interessa pelo teu filho? Quem aqui é pai? Amém. Hoje é dia dos pais, meu amigo. Olha eu aqui, eu sou pai. Amém. Gosto de mim. Hoje é dia dos pais. O pai olha para você como filho e ele fala: eu quero cuidar dele, eu quero cuidar dela, Aleluia, Deus. eu quero preservá-lo, eu quero preservá-la, eu Amém. quero vê-lo e vê-la bem. Amém, Deus. Aleluia. E qual a sua parte nisso? Em primeiro lugar, acreditar no que Deus fala. Deixar para trás as coisas do passado que te condenavam, mas não precisam mais te condenar. Amém, Deus. Então eu vou dizer que o teu passado já não te condena. Amém, Deus. E aí, Filipenses 3. Tá tudo bem? Glória a Deus. Só vai melhorar, irmão. Repete comigo, só vai melhorar. Agora repete crendo, só vai melhorar. Vai melhorar. Aleluia. Deus está trabalhando em nosso favor. Jesus veio e sopra sobre os discípulos ruach, uma essência que Deus tem, o que Deus pode, o que Deus é dentro do ser humano. Recria. A questão é a gente acreditar no que Deus fez. E se Ele fez, já está feito. Ele não vai fazer outra vez. Nunca ore: Pai, não retires de mim teu Espírito Santo. Fique tranquilo, irmão, não tem como. Tu é filho de Deus. Amém, O que Deus. Deus dá, Ele deu. Amém, Senhor Jesus. Nunca cante uma canção dessa. Pode parecer bonito, mas não serve para nada. Amém. Está comigo? Vai ficar Amém. triste por ouvir isso? Não fique, não. Nunca cante, nunca declare: Pai, não retires de mim teu Espírito Santo. Parece bonito, mas é religião. É como se Deus olhasse para você num dia, de repente ficasse com raiva: vou tomar o que eu te dei. Olha, tem sentido. Se eu dei a casa para o meu amigo morar, eu dei. Amém. Se eu arrumei um emprego para ele, eu arrumei, pronto, final. É ele que vai ser feliz. Amém. Ou seja, Deus fez o bem para você, Ele não se arrepende de ter feito bem. Paulo fala uma coisa aqui muito séria. Como nova criatura, como nova criação, eu devo colocar isso no meu coração todos os dias. Amém, Deus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui a partir do 8. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como nada, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. E seja achado nele. Ah, eu acho linda essa frase. Eu quero ser achado nele. Amém. Cadê Juliano? Está em Cristo. Cadê Adilson? Está em Cristo. Cadê Fábio? Está em Cristo. Aleluia. Você vai ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Mas isso é possível, irmãos, se eu entender que de fato perder é ganhar. Amém. Amém. Tem coisas que você, na sua velha natureza, já não faz mais parte da tua vida, mas você gostava de fazer. Mas você pega essas coisas e considera como perda. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou perder isso aqui para ganhar outras coisas ali. Porque agora, como filho de Deus e filho amado, é melhor fazer o que o Pai manda. Amém. Eu quero ser achado nele. Amém. Paulo deixou de lado todas as coisas, considerou como nada. E tem até uma palavra meio... Você sabe o que está escrito na Bíblia, não precisa nem dizer. E eu digo para você, está aí, ó. Está escrito aí. Considerei todas essas coisas como, né? Isso aí mesmo. E aí eu digo para você, ele teve coragem de dizer essas coisas, sendo ele um doutor da lei, um doutor da religião. Eu peguei toda a religião, todo o conhecimento humano, tudo aquilo que eu tinha certeza que era, e considerei como perda, porque eu quero ser achado nele. Glória a Deus. Tudo isso pela excelência do conhecimento de Cristo. Porque o que vale agora é entender que eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criação, e Ele é o meu Senhor. Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, aleluia, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, aleluia, graças a Deus. Olha o 12, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e isso você e eu precisamos fazer, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Aleluia, Deus. Não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Amém, Deus. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criação. E como nascido de novo, eu vou olhar para Cristo, eu quero ser achado nele, eu vou imitá-lo, eu vou segui-lo. Amém, Deus. Vou fazer o que é certo. E sabe o que vai acontecer? Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra ou mudança de variação, ou seja, não há sombra de mudança ou variação. Deus é bom em todo tempo. Se eu nasci de novo, as bondades, a graça, o cuidado, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável está disponível para mim hoje, porque Ele soprou sobre mim o seu Espírito. Amém. Eu nasci de novo, eu me tornei alguém que não merecia, mas Ele me fez merecedor. Amém, Deus. A religião fala, eu não mereço. Aí a certeza em Cristo fala, eu não merecia, mas Ele me deu sem merecer e me fez merecedor da sua graça. Aleluia, Deus. Aleluia. Tiago disse que nós somos primícia da sua criação. Aleluia. Primícia é a melhor parte. Amém. Qual é a prova de que nós somos a primícia da sua criação? No Gênesis. Deus cria tudo falando. Não foi? Amém. Isso foi princípio de fé, de fundamentos da fé. Mas depois, quando Ele criou o homem, Ele fala, façamos. Ele cria com as próprias mãos.
depois que ele cria, ele sopra. Depois que ele sopra, ele... Isso é muito bom. Glória a Deus. Então, se Deus já te achou bom, quem sou eu para dizer outra coisa? A questão é eu acreditar. Amém. A religião tem, não, você é um miserável pecador, rapaz, dê glória a Deus, você está vivo. Se Deus te chamar, amanhã tu vai. Você acha que Deus não tem um plano na tua vida para você viver uma vida boa até o final da vida e chegar nela e olhar para trás e poder dizer que, ei, sabe o que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Valeu a pena viver em mim, valeu a pena ser achado em mim. Que agora você olha para trás, tem uma biografia deixada para aqueles que ficaram. Amém, Deus. Não, Deus sabe todas as coisas. Fulano sofreu um acidente, mas Deus sabe. Não, fulano está doente, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que não era para estar doente, que cura pode ser manifestada. Amém. Ah, o diabo colocou, então vai ter que tirar em nome de Jesus, porque eu não sou uma nova criação. Se eu sou uma nova criação, aqui não tem lugar para doença. Aleluia. Se eu sou uma nova criação, aqui não tem lugar para... Ah, meu Deus, para depressão. Amém, Deus. Se eu fui recriado no Espírito, a minha alma vai ter que estar perfeita. Eu vou renovar a minha mente com a palavra de Deus e a minha alma vai ser tratada. Amém. Eu vou ser curado, eu vou andar em cura divina. Amém, Deus. Mas eu estou doente agora, pastor. Eu sei que eu sou uma nova criação, mas eu estou doente. Então cura vai se manifestar e essa doença não vai te aguentar. Amém, Deus. É assim que a gente vai ver. E é assim que a gente vai agir. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu vou avançar. Amém. Rapaz, essa doença não vai parar minha vida. Ela não vai me aguentar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você entende? Entender o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E aí eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, Deus. Porque se eu me achar como um miserável, se eu me ver como Deus não me vê, isso é pecado. Isso é um erro. O apóstolo Paulo falou em Romanos que tudo que não vem de fé é pecado. E aí? É que na nossa cabeça como cristãos, a gente vê pecado só nas coisas horrorosas, né? Fulano está se prostituindo, olha, está andando em pecado. Mas e negar a verdade da palavra não é pecado? Não provém de fé? É pecado. Aleluia. Aleluia, Deus. Então quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu recebi a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. Eu recebi de Deus um espírito recriado. Aleluia. Para viver novas obras. Amém. Então eu existo para a glória de Deus. E o meu dia a dia será influenciado por essas verdades. Amém, Deus. Porque quando alguém te encontra no meio do caminho, necessitado, desesperado, e para te ouvir, essa pessoa encontra esperança. Amém, Deus. Quando você encontra um religioso no meio do caminho, e você pergunta para ele, como é que você está, meu irmão? Ele fala, estou na luta. E aí, fala Deus ou cala Deus? Só falar nada, irmão. Faz de conta que ninguém viu. Estou na luta. Oh, Deus sabe de todas as coisas essa luta. É para a glória de Deus. E aí a gente dá um sentido um pouco mais cristão numa frase um pouquinho que a gente pensa bem para responder. Mas na verdade Deus sabe que ali é religião pura e que não tem fé nenhuma e que a gente está tentando e sei lá de que jeito. Agora quando a consciência chega, você é liberto da religiosidade. É quando você é liberto da religiosidade, a palavra passa a fazer sentido, você entende quem você é. Se você é o que a Bíblia diz que você é, tem o que a Bíblia diz que você tem, então pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer, o que você vai fazer? Doença sai no nome de Jesus. Amém. Aí a doença tem que sair. Aí você pega, porque você falou com consciência, não como um papagaio que só repetiu aquilo que alguém ensinou. Você vai sair com vida. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo. Então, se eu sou uma nova criação e essa palavra ela é para mim, então eu posso usá-la hoje e a partir dessa
palavra que me foi liberada, do mesmo jeito que Deus disse, eu posso dizer e vai acontecer exatamente o que Deus disse. Porque filho de peixe, peixinho é. Você nunca vai ver um peixe desesperado para voar, irmão. Mas você vai ver um peixe saindo já nadando. É cada um fazendo aquilo que a sua espécie determina. Amém, Deus. Então, irmão, tu é filho de Deus, você é o quê? A religião impede você de dizer. A religião já vem misericórdia, isso é heresia. No próximo domingo eu vou mostrar o que a Bíblia diz sobre isso aqui que eu acabei de dizer. Porque está escrito que nós fomos, está na carta aos Filipenses, que nós fomos colocados como astros neste mundo. Aleluia. Astro? O que é um astro? Você olha para o céu, você vê a lua à noite, você vê as estrelas. Por que Deus ia dizer uma coisa dessas, se não fosse para ser verdade? Deus não vem com uma mentalidade ilusória. Deus não tem um interesse em te iludir. Nele está toda a verdade. Amém, Deus. Então, quando o autor da carta diz que nós somos colocados nesse mundo como astros, eu vou explanar isso melhor no domingo que vem. Significa que a gente foi colocado nessa terra aqui para refletir a glória de Deus. Amém, Deus. Porque veja só, que astro brilha. Amém. E Jesus não está brilhando, ele não é o sol da justiça. Amém, Deus. Os astros não refletem somente o que o sol libera, os raios de luz. Está comigo, irmão? Amém. Olha a analogia do próprio Deus para com o homem. Agora detalhe, volta quando foi escrito isso. Se o homem tinha noção de astronomia para falar o que falou, não tinha conhecimento técnico. Isso é revelação espiritual. Amém, Deus. Hoje a gente sabe das coisas, porque a ciência está avançada. Mas e na época, para dizer o que disse? Disse por revelação. Ou seja, nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança. E se você for buscar no original, imagem denota reflexo. A palavra é reflexo, e reflexo vem de espelho. E você, se eu pegar um espelho e mirar na luz, eu vou refletir essa luz para algum lugar através desse espelho. É ou não é? Amém, Deus. Pronto, esse é você. Amém, Esse é Deus. espelho para refletir a glória de Deus. Mira onde está escuro. Aleluia, Deus. É isso que Deus está querendo dizer. Amém. Ou seja, eu nasci de novo, meu espírito foi recriado, então agora eu reflito a glória do Pai. Eu recebi o sopro de vida, ou seja, eu tenho dentro de mim um espírito recriado. Eu vou refletir a glória de Deus para onde quer que eu passe. Amém, Deus. Está escuro, vai ter que brilhar, porque eu estou passando. Aleluia. A religião diz que não, mas a palavra de Deus diz que sim. Amém, Deus. Se a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. Amém, Deus. Se a Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. Aleluia. Está escrito que aqueles que estão já mais experientes na vida, no fim, mesmo na fase da velhice, darão frutos. Amém. E aí? No mundo, as pessoas já tentam aposentar você à força, é ou não é? Quem aqui tem mais de 60? Tem aqui o irmão Carlos, está lá o irmão Eli. Não, eu fiz de propósito agora. Não tentam aposentar vocês na força? No dia a dia, o sistema tenta. O que você está falando aí, senhor? Mas é exatamente ele que tem a experiência que eu não tenho, né? Que eu poderia ser tão abençoado pela experiência desses homens. Mas o sistema é tão diabólico que tenta isolar essas pessoas como se elas não tivessem mais nada a oferecer. E eu não vou ver vocês dois pregando a palavra? Aleluia. Pode se preparar, eu vou ver o irmão Carlos ser ministrando a palavra. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Aí, ó, é vitalidade, meu amigo. Jovialidade no espírito. Deus te fez de novo. Não importa a idade que você tenha. Você carrega a essência de Deus, o DNA da glória dele. Quem você é em Cristo, irmão? Você fala, eu sou filho de Deus. Aleluia. Nasci de novo.
tantos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos. Foi feito, está pronto. Aleluia. Filhos de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.